O Alberto Gonçalves. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves, a primeira crónica desta semana e deste mês, de novembro de 2024. Alberto, queres olhar para a visita que os reis de Espanha e o presidente do governo aqui do país vizinho fizeram às zonas afetadas pelas cheias em Valência. Olá. Olá, Vanessa. Quero olhar para isso e quero usar esse episódio como prova, como demonstração de que o cargo não faz uma pessoa, não faz a pessoa faz o cargo. Ou seja, quer dizer, não basta alguém ser eleito para se tornar um líder, e às vezes não é preciso ser-se eleito para ser um líder. Isso depende de outros fatores, depende de outras coisas, depende do caráter, sobretudo, e caráter, que é uma virtude, e é uma virtude rara. Há exemplos, na história há muitos exemplos, mas na história relativamente recente, do século XX para cá, havia o caso de Churchill, que durante a Segunda Guerra visitava zonas de combate em condições absolutamente irresponsáveis, digamos, para a sua vida. Houve o caso agora muito recente do Donald Trump, que goste ou não se goste, que reagiu àquele atentado com, acho que posso dizer, dignidade e com força. Não se deixou, não fugiu. Em Espanha, que é o país de que estamos a falar, houve o caso lendário de Adolfo Suárez, que enfrentou aquele contragolpe, a tentativa de contragolpe do Terrero Molina, para a Espanha regressar ao franquismo. Ele, num parlamento em que toda a gente estava agachada com medo, o presidente do governo da altura, Adolfo Suárez, era o único que estava de pé, que estava voltado contra uma arma. E em Portugal tivemos o caso na campanha para as eleições presidenciais de 76, acho que foi em Évora, salvo erro, se não foi alguém que me corrija, em que o general Yanes, no meio de disparos, ia de peito aberto, a dar o peito às balas, quase literalmente, sem pestanejar, como aliás era característica sua. Mas isto são casos relativamente raros, não são? Primeiro, porque felizmente os líderes não estão constantemente expostos à violência. E depois, porque quando estão, a maior parte deles não tem esta atitude, não dá este exemplo. E este caso espanhol foi exemplar, não é? Isto que aconteceu agora, quando os reis, o presidente do governo espanhol e o presidente da comunidade valenciana visitaram uma das regiões mais afetadas por estas trágicas cheias. É escusado, é uma redundância dizer que são trágicas, obviamente, 200 e tal mortos, não vale a pena fazer comentários a isso, mas as reações, este conjunto de estadistas foi insultado, foi alvejado com lama, foi alvo de tentativas de agressão, mas as reações de cada um foram diferentes. O presidente da comunidade valenciana desapareceu depressa, não sei bem em que circunstâncias, não se falou tanto do caso, mas o presidente do governo espanhol fugiu, muito simplesmente fugiu. Fugiu do próprio povo. É que normalmente estes atos de heroísmo, os atos de eventual heroísmo acontecem contra forças estranhas, contra inimigos. Aqui não, aqui estávamos a falar do povo que estava, pessoas absolutamente desesperadas, porque é natural, porque perderam familiares, perderam os bens que tinham. Estou numa situação que felizmente para nós aqui hoje é impensável, mas nunca se sabe, e no meio do desespero reagiram assim, e não é defensável, mas é compreensível, não é? Agora, um líder tem que perceber isso, e tem que perceber que, mesmo numa situação de aperto, deveria estar do lado do povo. Não, o senhor Sánchez fugiu no meio do guarda-costas, escapuliu-se pelos fundos mais baixos, em termos éticos e morais e tudo isso. Já os reis de Espanha, e eu não sou monárquico, não tenho nenhuma veneração, não sou daquelas pessoas que apreciam muito todo o cerimonial alusivo em que se envolvem as monarquias e tal, não tenho nenhuma curiosidade por isso, mas por isso não reparo especialmente nos reis de Espanha, no rei Filipe e na rainha Letícia, acho que é Letícia, mas reagiram com nobreza, e esta nobreza vai muito além dos títulos nobiliárquicos, reagiram como sendo parte representativa, parte particularmente, se calhar, importante para quem liga a essas coisas, mas parte daquele povo.
ficaram com as pessoas, ficaram a conversar com as pessoas, cheios de lama, a chorar, abraçaram pessoas que choravam desesperadas, algumas que os insultavam na mesma, outras que não, que percebiam que o rei não tem poder executivo, quer dizer, nada daquilo é culpa dele, não é? Mas deram um exemplo, e um exemplo notável. E isto mostra as diferenças de caráter de várias pessoas, entre as pessoas e entre os estadistas, e mostra aquilo que Pedro Sánchez já tinha mostrado há muito tempo, quer dizer, que é uma pessoa absolutamente falha de caráter. Isto já o provou nas negociações com os terroristas para se manter no poder, já o provou pela cedência a fanáticos ideológicos de índole diversa para se manter no poder, já o provou por escândalos de corrupção que não o levam a sair do poder. Quer dizer, ele fugiu ontem de Valência, ou dos arredores de Valência, ele só não foge do poder, independentemente de toda a lama que, para além daquele lhe atiraram ontem, ele arrasta no seu cadastro. O Sr. Pedro Sánchez é o que é. Nós andámos estes dias a falar do Sr. Trump, da impossibilidade da América regressar ao Sr. Trump, que é isto e é aquilo, e temos aqui ao lado, às vezes até temos cá dentro, se procurarmos bem, mas temos aqui ao lado um exemplo de um presidente de um governo que é absolutamente inimaginável que pudesse acontecer numa democracia normal. Dito isto, houve fora do caso propriamente dito, só uma nota final, Vanessa, para a cobertura do caso. Em Espanha, o próprio presidente do governo e sobretudo um dos seus ministros tentaram passar a história de que aquelas pessoas que estavam ali a insultar e que fizeram o Sr. Sánchez fugir cobardemente, que eram militantes de extrema-direita. Portanto, aquilo foi uma coisa, eram uns infiltrados ali no meio da multidão para provocar aquilo. Pronto, é um argumento recorrente em que alguns portugueses também pegaram para reproduzir. Outros portugueses tiveram outra atitude. É o caso do Expresso e da SIC, pelo menos esses casos, foi noticiar aquilo que aconteceu ontem na comunidade valenciana, na recepção aos reis e ao presidente do governo, em que só os reis tinham sido agredidos e que só os reis é que tinham sido insultados, e o Sr. Sánchez não estava presente sequer nos cabeçalhos da notícia, e presumo que não nem sequer no conteúdo, na notícia propriamente dita. Depois houve para lá umas correções e já incluíram o Sr. Sánchez entre os insultados e agredidos, ou quase agredidos, mas sem dizer que ele fugiu da forma que fugiu, claro. Não sei porque é que o Expresso faz isto, porque é que a SIC faz isto, porque é que outros órgãos eventualmente fizeram isto, porque, quer dizer, hoje sabe-se tudo, hoje nós temos meios de saber as coisas, não vale a pena tentar esconder, não vale a pena tentar tratar os telespectadores e os leitores como atrasadinhos, como tontinhos, porque na maioria não são. Conseguem enganar um ou outro, mas quer dizer, não vale a pena, acho que mais vale falar a verdade do que estar com estas ocultações, amando não sei de quem e servindo não sei quais interesses. Mas pronto, isso é uma nota adicional, mas gostei, nunca tinha reparado especialmente na ação política dos reis de Espanha, que não a têm propriamente dita, mas gostei de os ver ontem e reparaste, não vale a pena dizer mais. Reparaste este fim de semana, Espanha, Reis e Ratos, é o título da crónica do Ideias Feitas, como sempre assinada pelo Alberto Gonçalves. Voltamos amanhã, Alberto, dia de eleições norte-americanas. Amanhã, claro que sim. Se o engenheiro Guterres não aparecer com qualquer coisa por meio, o assunto é fatal. Fica combinado. Até amanhã. Até amanhã, Vanessa. Até amanhã. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.